Essa celebração, irmãos, ela quer de verdade despertar em cada um de nós uma busca, um desejo, uma vontade de conversão, de mudança de vida, de nos empenharmos exatamente para buscarmos aquilo que Deus nos oferece. Deus nos oferece sempre a salvação, a vida eterna. E é necessário, de fato, para cada um de nós, nos empenharmos em relação a isto, né? A salvação, ela não cai do céu de uma forma assim, sem que nós, de fato, nos esforcemos para alcançá-la. Embora sabemos que o reino dos céus é um dom que Deus dá a cada um de nós. Mas o fato de estarmos aqui, o fato de conhecermos, escutarmos a palavra e conhecermos aquilo que o Senhor está nos oferecendo, isso para nós é algo que devemos cada vez mais nos empenhar para que isso de fato aconteça na nossa vida. Desde a primeira leitura, o salmo de resposta, a segunda leitura e o evangelho fala exatamente disto para cada um de nós. A primeira leitura recorda o povo de Israel quando eles eram escravos do Egito. E quando Deus fez passar o anjo exterminador no meio deles, e eles fizeram sacrifícios, e esse sacrifício, ofereceram esses sacrifícios que recordam de verdade esta lembrança da aliança que Deus fez com ele, do amor pelo qual o Senhor libertou eles da escravidão, né? E esse empenho deles se tornou para o povo judeu uma recordação sempre deste acontecimento. E sempre eles oferecem esse sacrifício, né, que é, na verdade, a Páscoa, o Shabá. Até hoje o povo de Israel vive isto, como uma recordação desta libertação, e acreditando que o Senhor virá para libertá-los. Nós também estamos aqui e temos uma aliança que Deus realizou conosco através da Eucaristia. O que é a Eucaristia? É a recordação exatamente daquilo que Deus fez por nós, daquele sacrifício que Cristo realizou para a nossa vida, para nos libertar do pecado e da morte. Mas este sacrifício, ele exige também um empenho de cada um de nós. Porque de nada vale se Cristo morre e se eu não quero me libertar do pecado. Se eu quero continuar na escravidão, se eu quero permanecer nisto. Então, de uma certa forma, isso exige também de nós, exige de cada um de nós, esse empenho, essa realidade. O salmo de resposta, ele diz assim: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Quem é este povo? É o povo de Israel? Certamente. Mas também somos cada um de nós. Porque Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida, e não foi por acaso que ele entregou a sua vida. Quando ele entregou a sua vida, foi para que nós, através desta entrega, deste sacrifício, ele pudesse também dar a possibilidade para cada um de nós do perdão, da misericórdia e da vida nova. Agora eu pergunto para cada um de nós: para nós é interessante a vida nova? É interessante buscar o Senhor ou não? E aí que está. Porque nós podemos falar que cremos em Deus, né? Mas não fazemos nada. Então, como você manifesta que crê? Quando você, de verdade, tem sede de Deus, busca a Deus, e busca tudo aquilo que Deus nos pede, né? Por isso que é interessante toda
esta realidade, né, que o Evangelho de hoje coloca para cada um de nós. O Evangelho de hoje fala justamente de que nós, para alcançarmos a vida eterna, para alcançarmos o reino de Deus, nós que fomos chamados por Deus, que fomos convidados e que hoje estamos aqui e temos a possibilidade de conhecer, de fato, tudo aquilo que a palavra de Deus que ilumina a vida do cristão, nós não podemos esperar o reino de Deus como uma pessoa que vai na rodoviária e fica esperando o ônibus chegar, de braços cruzados, né? Nós devemos esperar o reino de Deus como uma dona de casa. Quando sabe que uma visita vem na sua casa, ela faz o quê? Ela prepara toda a sua casa. Ela limpa a casa. Ela prepara todo o ambiente. Nós preparamos para ganharmos o reino dos céus, para quando o Senhor vem na nossa vida. E aí que está o ponto do Evangelho. Todo esse Evangelho que é colocado para cada um de nós. Que fala da vigilância, mas que fala também do empenho, né? O Senhor virá. Quando Ele virá? Não sei. Não sei. O Senhor sempre está passando na nossa vida. E Ele passa de várias maneiras. Será que eu estou apto a receber o Senhor? A acolher o Senhor na minha vida? Porque quando eu acolho o Senhor na minha vida muda. Se eu não acolho o Senhor, né? Se eu durmo, se a minha fé é uma fé que no fundo é uma fé morna, uma fé parada, então Deus passa e eu não vejo. Eu deixo minha conversão para amanhã, para depois. Por isso que a própria leitura começa a tocar naquilo que é fundamental. Começa o Evangelho dizendo, Jesus fala, não tenhais medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado de Deus Pai dar a vós o reino. E ele começa então a dizer, o que nós temos que fazer? E ele começa dizendo dos bens também, né? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu projeto de vida? Em buscar a vida neste mundo ou buscar as coisas do alto? Por isso nós devemos até usar dos bens que temos para alcançar a vida eterna. Tem um santo na igreja, São João Crisóstomo, que ele fala do sacrifício, né? O sacrifício do altar é o sacrifício aqui. Mas dar esmola é um sacrifício para o cristão, é. Porque enfiar a mão no bolso e oferecer daquilo que é teu, é difícil? É. Mas você tem que enxergar que o pobre é um sacrifício que Deus te chama a ofertar. O pobre te ajuda a se libertar desta realidade do apego. Quando eu oferto este sacrifício, eu recebo de quê? De Deus o quê? O perdão dos pecados. E é isso que me leva de verdade a oferecer. Tem muitas pessoas que começam a dizer assim, mas o pobre, e sempre isto, quando dizemos isto, é uma justificativa que temos. Porque ele vai beber, porque ele vai comprar droga, porque o importante é que todas as vezes que a gente enxerga alguém na rua, alguém na necessidade, né? Esse alguém, na verdade, é o convite de Deus a fazermos o sacrifício, porque ali está Jesus. E ao mesmo tempo, depois também, a liturgia fala dessa vigilância. O Senhor vem. E você não sabe o momento que Deus passa na nossa vida.
Nós, é claro, a igreja, ela sempre acredita na segunda vinda do Senhor. Mas a segunda vinda pode ser que aconteça na nossa vida na hora da morte. E aí, você está preparado para ir ao encontro do Senhor? De verdade você está atento, vigilante na tua vida, nos acontecimentos do dia a dia, a realizar aquilo que Deus te pediu? Aqui ele fala do administrador, né? Ele conta esta parábola. O administrador que deixou o empregado para trabalhar e ele foi para uma festa de casamento. E ele não disse que hora viria e o momento que viria. E o empregado, ele coloca aqui 4 tipos de servo. E é interessante, porque o primeiro servo é aquele que obedece, aquele que acatou a vontade do seu servo, que ficou vigilante, que está com os rins cingidos. O que significa os rins cingidos? Vocês sabem que na época de Jesus, as pessoas usavam túnicas, né? Então, para trabalhar, para se colocar a serviço, eles tinham que ter os rins cingidos, né? Geralmente o padre, né, tem um rins cingidos, a túnica amarrada, justamente para isso, para se colocar a serviço, né? Então eles levantavam um pouco, porque é difícil quando a túnica atrapalha, né? Então eles amarravam um cinto para ficar mais ágil para trabalhar. E a vela acesa significa a prontidão, a fé, que não é uma fé morna, uma fé acordada, né? Uma fé que sempre está disponível, né? E nós somos chamados a isto também. Mas ele coloca depois daquele servo que, ao contrário, esse primeiro servo será acolhido nos céus. O segundo servo é aquele que, na verdade, sabe das coisas, sabe o que o patrão deixou para fazer e não faz nada, pelo contrário. Se embriaga, bate nos empregados, né? Não trabalha, não faz, não está nem aí com as coisas. Só quer aproveitar para si mesmo. Esse será partido ao meio, que significa irá para o inferno, né? E depois ele fala de outro mais 2. Ele fala do empregado que sabe o que tinha que fazer, na verdade, que conhecia a vontade do Senhor e não se preparou, né? Não fez. Esse será açoitado, muitas vezes, é o final do Evangelho. E quem é esse? Aqui está, irmãos, na verdade, a realidade do purgatório, né? Esse irá por purgatório por um tempo, para se preparar. E se, na verdade, ele não se preparou, ele sabia o que tinha que fazer e não fez, então, ele vai, então, apanhar, ter o açoite muitas vezes, né? E aquele que não sabia e não preparou, esse vai também se preparar e vai apanhar poucas vezes. É a realidade do céu. O Senhor nos convida a cada dia, irmãos, de verdade, não termos uma fé estagnada, né? Mas fazer com que a nossa vida produza de verdade. Por isso que São Paulo, ele começa a carta aos Hebreus dizendo assim: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca das realidades que não se veem. A fé, quer dizer, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu me preparo a cada dia para esta chegada do Senhor. Como Abraão fez. Abraão se arriscou. Abraão sempre acreditou na palavra do Senhor. Por isso, não teve medo de arriscar a própria vida, de deixar a sua terra, deixar a sua comodidade, deixar a sua tribo, deixar o seu clã e ir para um lugar que Deus indicou, sem saber aonde era. Mas foi, obedeceu.
acreditou. Como Sara, que era uma velha, que tinha mais de 90 anos. Como que pode uma mulher de 90 anos acreditar que poderia ter um filho? E Sara teve. Do útero seco dela, ela teve um filho. Né? Então, esses são colocados para nós como sinais do que é a fé. Né? E fala que esses não foram decepcionados. Apesar deles não experimentarem o cumprimento da promessa de Deus aqui, mas esperavam algo maior no céu. Nós temos esta expectativa do céu, da eternidade. Você acredita na eternidade, irmãos? Se você acredita, como você age diante da eternidade? O fato de acreditar não significa nada. O fato de buscar a eternidade, você coloca-se, né, todo o teu empenho. E é isto que a liturgia hoje, ela chama cada um de nós, a nos empenharmos, para que de fato, né, nós possamos de fato ser agraciados por Deus com a vida eterna. Né? Por isso, saibamos viver neste mundo, como São Paulo diz, não sendo deste mundo, mas sendo cidadãos do céu.